Olá, amados e amadas. Durante as meditações desse mês de abril, nós estaremos tratando sobre a questão de cura. Muitos hoje se recusam mesmo até a falar sobre isso, mas é um tema da palavra de Deus, né? Nesse primeiro momento aqui eu vou expor algumas citações bíblicas que dizem respeito a isso, e nas demais meditações nós vamos relatar algumas experiências sobre essa questão, tá? Cuja finalidade será de fortalecer a nossa fé e a confiança que nós temos em nosso Deus, tá? Tratando-se de questão de cura, é importante nós observarmos duas situações. A primeira que nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 23, que nos diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, né? Nós temos aprendido que na palavra de Deus, quando um texto ele se repete, é porque Deus está querendo chamar a nossa atenção para isso, né? E interessante que esse texto de Mateus 4, 23, ele vai se repetir lá no capítulo 9, versículo 35 do mesmo livro, o Evangelho de Mateus. E lá no capítulo 9, versículo 35, ele diz: "E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades." Tá? Então, nesses dois textos, Mateus 4, 23 e Mateus 9, 35, nós observamos aí que o ministério de Jesus ele era pautado em um tripé. Tá? Era ensino, pregação e cura. Tá? Então, a minha observação com relação a isso é que nós, como crentes também, nós como isso, filho de Deus, servo de Deus, filho do Altíssimo, o nosso ministério ele tem que ser tal qual o ministério que Jesus nos ensinou, porque se ele fazia dessa forma, dessa forma que nós temos que fazer. Tá? Então, nós pregamos, nós ensinamos, mas tão poucas vezes nós estamos preocupados com a cura. E quando se trata de cura, aqui de doenças e enfermidades, quando muito nós fazemos é orar. Mas se pelo menos orarmos a respeito disso, já estamos fazendo o que está estabelecido na palavra de Deus. Tá? Agora, essa nossa oração, ela tem que ser uma oração em que nós precisamos realmente demonstrar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e saber que ela pode produzir um fruto na vida daquela pessoa que está necessitada. Outro texto que eu trago se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Esse texto ele está dentro do contexto de que quando Jesus chama aqueles 70 discípulos e os manda de dois em dois para fazer algumas tarefas, né, dentro daquela missão que Jesus propõe para eles, né? E uma das coisas que o texto me chama a atenção, o versículo 9 do capítulo 10, é que ele diz: "Curai os enfermos que nela houver." Que nela onde? Nas cidades, né? Que ele manda eles saírem para as cidades, né? Então, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Tá? Então, veja que a preocupação de Jesus com as pessoas nas cidades não era somente de anunciar a palavra de Deus, o reino, né? Mas também de curar os enfermos, né? É uma preocupação constante. Se nós pegarmos um estudo sistemático dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós sempre vamos ver a preocupação de Jesus com as pessoas, né? Ele se compadecia, ele curava os enfermos, os cegos viam, os coxos andavam, os surdos ouviam, né? E os cegos viam. Então, sempre o Senhor estava
preocupado com a situação daquelas pessoas e ele os atendia. E da mesma forma, ele passa essa incumbência também não só para os seus apóstolos, tá? E nós temos relatos no livro do Atos dos Apóstolos, os apóstolos curando pessoas, mas também esses discípulos, que não eram os apóstolos, eram discípulos que Jesus chamou e os mandou nessa missão. Também encontramos lá no livro de Tiago, no capítulo 5, do versículo 13 ao 17, o Tiago dizendo o seguinte: olha, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí ele ainda continua dizendo: olha, confessai, pois, os vossos pecados aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí ele continua dando um exemplo para nós de um homem que era tal qual nós, mas que era usado por Deus, assim como nós podemos ser também, né? Ele diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, ou seja, com insistência, né? E com persistência, e lá no fundo do seu coração, sabendo que Deus não responderia, né? E ele orava para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, tal qual Elias também, nós não somos nem maiores nem menores que Elias. Nós somos servos do mesmo Deus, o Deus é o mesmo, o Deus que Elias serviu é o mesmo Deus que nós servimos. Então, portanto, essa prática de curar os enfermos, de levar a oração para aqueles que estão enfermos como uma forma de trazer alento, esperança, né? E colocar no coração deles a certeza de que eles têm um Deus que pode resolver o seu problema. Isso é uma prática bíblica, né? E eu vejo que muitas vezes nós temos feito isso tão somente aquele momento que a gente vem para o culto de oração na igreja ou nos nossos pequenos grupos, mas isso deve ser uma prática até de nós mesmos procurarmos aqueles que estão enfermos, para que nós possamos levar essa palavra de fé. Por quê? Concluindo, quando nós fazemos isso, nós estamos exercitando a nossa fé, tá? É um exercício da nossa fé, nós orarmos pelos que estão enfermos para eles serem curados, né? Não somente exercendo a fé daquele que vai ser curado, mas exercendo a nossa fé também, a nossa confiança em Deus. E o resultado desse exercício, tá? O resultado desse exercício de fé é o testemunho. É o testemunho que vai redundar para a honra e glória do nosso Deus, que pode fazer todas as coisas, inclusive curar os nossos enfermos. Que Deus nos abençoe.